Fala pessoal, aqui é o Penny no Review Putz de hoje eu trago o Metaphor Fantasia, que é para aqueles que curtem RPG por turno com temática medieval no estilo anime. O jogo foi produzido pela Atlus, responsável por toda a série Shin Megami Tensei e Trials Odyssey, enquanto a publicação ficou a cargo da SEGA, já conhecida pela série Sonic e Like a Dragon. Ele foi lançado para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series e PC pela plataforma da Steam em mídia digital, e também recebeu a versão física nos consoles. Mas sem mais delongas, vamos adentrar nesse mundo fantasioso e competir pelo trono. これが種族が一つかのごとき理想郷か。叶わぬと悟った時に滅ぶべきだったのだ。No mundo com diversas raças que, apesar de viverem juntas, não têm as melhores relações de convivência entre elas, a história inicia com a morte do rei sem ter deixado um herdeiro do trono, deixando um clima de ansiedade no reino. Com isso, acompanhamos o protagonista, um jovem da raça Elda, que é a mais odiada entre o povo, seguindo para a capital numa missão secreta em conjunto com sua companheira Gálica, uma das poucas fadas do reino. Essa missão, que inicialmente seria para tentar salvar o príncipe, que todos acham que morreu há muitos anos, mas que na verdade está sob uma forte maldição, torna-se uma corrida para tomar o trono numa disputa que envolve todo o reino. Apesar do tema fantasioso, o jogo mexe com vários temas pesados, como racismo e desigualdade, fazendo vários paralelos com a história da humanidade, sendo uma ótima história para aqueles que têm uma percepção mais crítica, assim como boa parte dos jogos da franquia Shin Megami Tensei. Seguindo o estilo principal da série, esse é um RPG com combates por turno, com um pouco de ação no campo de batalha e o sistema de dias da subsérie Persona. O gerenciamento de dias consiste na exploração das cidades que a campanha te leva enquanto melhora as interações sociais do protagonista com os personagens do grupo e alguns outros personagens dessas regiões, além de precisar focar nas missões secundárias para ganhar o apoio do reino, um dos principais focos do jogo. Como já é de se imaginar, temos limite de tempo tanto para as missões secundárias como com a principal, enquanto o jogador precisa entender os objetivos do momento para não perder toda a campanha, mas pelo menos o jogo sempre avisa as datas e mostra todo momento a contagem regressiva dessa sua missão atual. A parte de socialização entre os personagens é um pouco mais simples do que a franquia Persona, por não precisar ganhar pontos ocultos para melhorar as amizades, mas em compensação o tempo disponível em todo o jogo é bem reduzido, o que pode atrapalhar um pouco os jogadores menos experientes nesse tipo de mecânica. Já a exploração do jogo segue a linha principal da franquia, com mais masmorras e outros locais para explorar, te dando uma liberdade maior, mas mesmo nesse ponto o gerenciamento de dias é algo bem impactante, já que essas viagens também contam dias. Dentro das masmorras, a exploração é bem livre, com muitas passagens secretas e itens escondidos a cada canto, além da possibilidade de atacar os inimigos num estilo mais simples de hack and slash, para enfraquecer seus adversários para assim entrar no modo de batalha por turno com a vantagem, ou dependendo do seu nível, podendo evitar totalmente essa parte e derrotá-los diretamente no campo de batalha, recebendo experiência e dinheiro nesse processo. Durante os combates por turno, as mecânicas usadas são a chamada Press Turn da franquia principal, onde acertar a fraqueza dos inimigos adiciona um turno extra para o grupo, não para o indivíduo, mas também tem penalidades bem maiores, podendo perder até mesmo todos os turnos restantes do grupo. Enquanto os usos das técnicas especiais lembram muito dos usados no Persona, os arquetipos não seguem exatamente o mesmo padrão, já que eles não são fixos dos personagens, seguindo uma linha mais de profissões designadas para cada personagem, dando uma opção maior de customização no grupo, deixando as partidas mais com a cara do jogador. Claro que cada personagem tem uma predisposição para certos arquetipos, mas isso não impede a possibilidade de aprender uma técnica que não seria o estilo básico do personagem de outra árvore de técnicas e usá-la como suporte na sua atual. Isso abre bem o leque de opções dentro da campanha. Além dos ataques básicos que variam dos ataques físicos consecutivos ou com algum elemento, passando para as magias elementais e de cura, e chegando até mesmo a convocação de certas figuras marcantes da franquia geral, também temos a combinação entre os arquetipos, que libera ataques especiais bem potentes com um custo maior, mas usando da maneira correta faz uma boa diferença. Claro que para ter uma maior abrangência de público, aqui temos seleção de dificuldade, agradando tanto os novatos da série como os veteranos, além de também termos uma seleção maior de línguas, entre elas o português, facilitando muito aqueles que não estão familiarizados com línguas estrangeiras ou simplesmente preferem jogar na língua nativa.
行するな。 Durante toda a partida temos gráficos em 3D no estilo anime como a maioria dos jogos da Atlus, com personagens bem peculiares e ataques cheios de efeitos, junto com masmorras e campos de batalha que sempre remetem às viagens heróicas e mágicas. E claro, temos diversas sequências em anime 2D para exemplificar os pontos mais importantes da campanha, tanto como combates e apresentações musicais que prendem muito bem a atenção do jogador. ルサント族のあるべき姿を見せてやろう。さあ来い。いけ。天才たちのがやるね。 As músicas foram compostas por Shoji Meguro, que já trabalha na série Shin Megami Tensei há bastante tempo, entre elas no Persona 5 e no Shin Megami Tensei 3. Dessa vez trazendo um repertório de músicas no estilo orquestrada que mantém muito bem o clima dos contos heróicos, cheio de canções e bem pesadas para o estilo durante os combates, deixando uma marca bem forte durante toda a campanha. No jogo temos dublagem em inglês e em japonês, e para aqueles que preferem a versão oriental, temos um bom time que já trabalhou em outros jogos da franquia, entre eles Saori Ayami, dublador da Huckenberg, faz a Tal no Shin Megami Tensei 5 e a Emma na série Legend of Heroes. この目で実物を何度も見たから私 Yoshino Nanjo, dublador da Juna, faz a Kiria no Tokyo Mirage Seasons e a Isabella no Trials of Mana. 自己紹介させてもらうよ。僕の名はモア。 Takehiro Koyasu, dublador do Moura, faz o Narumi no Raiden Remastered e o Dio da franquia JoJo's Bizarre Adventure. Assim que se finaliza o jogo, libera o Nien Plus, podendo iniciar uma nova campanha com uma boa parte das melhorias e equipamentos adquiridos anteriormente, com exceção do nível dos personagens e das amizades. Isso adianta bastante a vida daqueles que querem pegar as conquistas que perderam por falta de tempo. Como boa parte dos jogos atuais da Atlus, dentro desse novo modo também libera um chefe extra, bem complicado com mecânicas extras para desafiar bem o jogador. マスクドダンサーちょっと落ち着くべきね力をしか勝てないこの力で絡めてでいくわいいわよジュナ敵に着てこの人見せますこの一撃に全てをかけて Como temos seleção de dificuldade, fechar o jogo varia muito de jogador para jogador, mas claro, a lista de conquistas vai dar um belo trabalho, por precisar fazer diversas ações específicas e ainda precisar jogar no New Game Plus. Entre os mais trabalhosos temos ganhar um debate contra cada um dos candidatos, fazer todas as trocas possíveis dos besouros dourados, derrotar o chefe Destruction Darius no poder máximo e derrotar o chefe secreto do Dragão Vermelho Apocalíptico. Em resumo, Metaphor Fantasio traz um ótimo RPG com algumas mecânicas da subsérie Persona, mas que pende um pouco mais no estilo da linha principal do Shin Megami Tensei. A história tem um desenrolar interessante, com bastante reviravoltas durante toda a campanha e personagens bem carismáticos, além de manter o sistema de social links, mesmo que um modo mais curto e direto. Os gráficos 3D no estilo anime, junto com as cenas em 2D e músicas orquestradas durante todo o jogo, mantêm o clima fantasioso dos contos heróicos que a história é baseada, sendo um excelente ponto para os fãs nesse tipo de material. A jogabilidade é baseada no estilo de dias da série Persona, com maior liberdade de exploração no mundo e combates que remetem mais ao estilo do Shin Megami Tensei, junto com um sistema de profissão dos archetypes e habilidades transferíveis, deixando a configuração do seu time mais personalizada para o seu estilo de jogo. Se você gosta de RPG do estilo anime ou já conhece os jogos da franquia, esse é um excelente jogo para curtir toda a aventura nesse mundo fantasioso. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima! 勝負ありね